Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE e hoje o assunto que eu trago para você que nos acompanha, muito importante para o nosso dia a dia, então não sai daí, já acompanha, já segue e compartilha também quando você com certeza vai gostar do assunto. Saúde mental materna ganha visibilidade com a campanha Maio Furtacô. A gestação é um período de grandes transformações em que o corpo e as emoções se moldam, trazendo aí junto expectativas, medos e dúvidas, enquanto uma nova vida cresce silenciosamente o mundo ao redor. Parece aí não pausar. Então, a mulher que gesta também nasce como mãe e esse nascimento pode ser solitário às vezes, confuso e profundamente desafiador. Então, para falar sobre todo esse assunto e tudo que envolve ele, nós trouxemos essas duas convidadas de hoje. São duas psicólogas que vão estar tirando todas as dúvidas e nos enchendo de informação, que isso é muito bom para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Eu estou aqui com a Daniele, psicóloga, seja muito bem-vinda ao Entrevistas DPE. Obrigada, Adriana. E também estou aqui com a Sângida. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui falando de saúde mental materna. Exatamente. Para a gente começar, como é que vocês definiram aí o conceito de saúde mental materna? A saúde mental, segundo a OMS, né, para uma pessoa ser saudável, ela tem que ter saúde em vários âmbitos da vida, físico, social, mental. Então, poucas pessoas saudáveis, né, ao longo do nosso cotidiano, se a gente for observar. Mas a saúde mental materna, ela é um fator importante para a gente falar sobre, porque a gente não tem muita visibilidade a respeito disso. Uma vez que a maternidade, ela é colocada... A cultura que tem em volta da maternidade é colocada como se fosse perfeita, como se fosse realizador, como se fosse o sonho de toda mulher, tudo lindo, tudo muito bem. E aí, uma área da psicologia começou a estudar isso há algum tempo, né? O quanto a chegada de um bebê impacta a saúde mental da mulher. O quanto fisicamente já era evidente as mudanças, mas emocionalmente não ficava tão claro assim. E aí começaram a se fazer pesquisas a respeito disso e surgiu a psicologia perinatal, que estuda em volta do nascimento, chegada do bebê, tentativas de engravidar, o luto perinatal, que é essa mãe que perde esse bebê. Então, ser mãe impacta a vida dessa mulher em diversas formas e emocionalmente não seria diferente. Muito bom, é um assunto muito importante para a gente estar falando. Foi um ponto assim bem crucial onde deram destaque para a gente estar falando sobre isso, porque às vezes determinados assuntos a gente fala muito de saúde de várias partes, mas esse assunto aí é um ponto-chave, né, também muito importante. E por que que o mês maio ele foi escolhido aí para tratar essa pauta, né? E o que representa o nome Maio Furtacô? Então, o mês de maio já é um mês em que a gente celebra as mães, né, pelo Dia das Mães. E justamente por isso, o mês de maio foi escolhido pelas idealizadoras da campanha. A campanha Maio Furtacô existe desde 2021, é uma campanha nacional. E ela recebe esse nome de Furtacô porque Furtacô é uma cor que ela muda a tonalidade conforme a luz que ela recebe. E as idealizadoras da campanha acreditam que a maternidade é exatamente isso. Dentro da maternidade cabem todos os tons, mas esses tons se alternam conforme a luz que essa maternidade recebe, que essa mulher recebe. Então, por isso o nome da campanha Maio Furtacô. Exatamente, muito bem elaborado, muito bem pensado. E na opinião de vocês, qual é a importância de campanhas como o Maio Furtacô, né, na conscientização social? Evidenciar que esse é um problema de saúde pública, que esse é um problema social, que essas mães precisam ser vistas, né? Uma vez que gestar e parir e criar um bebê, um ser humano, não é algo simples, demanda muito emocionalmente, principalmente da mulher, que é quem é a principal cuidadora desse bebê. Então, quando a gente tem campanhas como essa, quando a gente tem um pouco de visibilidade sobre o assunto, muitas mulheres são salvas, porque elas conseguem chegar até um psicólogo, elas entendem que aquilo ali é normal, é natural, é esperado, que elas não estão fora da casinha por estar se sentindo frustrada com a maternidade, por elas estarem cansadas de maternar,
pela maternidade ter mexido tanto com elas, não só fisicamente. Então, eu acredito que uma palavra crucial para isso seria, toda vez que a gente fala sobre saúde mental materna, que a gente fala o que é esperado, quais são as possibilidades de adoecer, quais são as formas de se tratar, os profissionais que estão à disposição para cuidar dessa mulher, a gente acaba salvando vidas, né? Tanto dessa mãe quanto do bebê. Exatamente. Que a gente precisa lembrar também que algumas mães desistem. Né? Então, a gente fala de Setembro Amarelo, mas essa questão voltada única e exclusivamente para a saúde mental materna, essa campanha é fundamental para a gente salvar vidas da mãe e também do bebê, porque esse bebê precisa de uma mãe saudável. Exatamente. São inúmeras situações, né, que a gente vê aí no nosso dia a dia. Só eu poderia, já tocando nesse assunto, eu poderia citar várias só em mim. Sim. E assim, um dos objetivos da campanha também, além de promover a discussão sobre a saúde mental materna, fazer com que os órgãos, com que as pessoas, a sociedade em geral discuta o tema, é fazer com que surjam políticas públicas voltadas para a questão da saúde mental materna, né? No Brasil, a gente tem uma lei aprovada, que é a Lei 14.723, se não me engano, de 2023, que é uma lei que institui que toda gestante ou toda puérpera, ela deve ter acesso ao serviço de saúde mental, acesso ao atendimento psicológico, tanto no pré-natal quanto no pós-parto. Isso no âmbito do SUS ou particular. Então, assim, a campanha quer também fazer com que essa lei, que ela já está em vigor desde maio do ano passado, que essa lei seja válida, né? Que as mulheres realmente tenham acesso a esse acompanhamento, justamente por entender o grande desafio que existe nessa fase de vida da mulher. Né? Então, esse é um dos objetivos da campanha também, instituir políticas públicas voltadas para a saúde mental materna. Exatamente, isso é muito necessário, porque a gente vê inúmeras situações. Vocês acham também que a maternidade ela ainda é romantizada na nossa cultura, né? Quais são aí os impactos disso tudo? Porque eu acho sim, na minha opinião, dando a minha, mas vocês vão dar o ponto de vista de vocês como profissionais e que atendem essas mulheres. Na nossa cultura, sim, a gente tende muito a romantizar e esquecer esse lado, sim, que afeta, que realmente é lindo, é gostoso ser mãe. De certo modo, sim, o amor, ele faz com que a gente suporte. Mas é aquela questão, é cansativo? É exaustivo? Principalmente para aquela mãe que não tem rede de suporte, aquela mãe solo, aquela mãe que às vezes tem o companheiro do lado, mas é como se ele não estivesse ali. A gente ainda tem esse mundo machista de alguns, não estou aqui generalizando, tem pais excelentes, mas tem muitas famílias que a mãe luta sozinha dentro de casa, ela trabalha fora, ela dá conta de casa, ela dá conta dos filhos, e isso é muito exaustivo. Sim. Temos mães adoecidas, e a gente sabe, né, vocês principalmente como psicólogas, que se a gente adoecer o mental, o resto vem à tona, vai tudo para o corpo. Com certeza, né? A gente acaba somatizando. Falo por experiência própria. A gente acaba somatizando, né? Quando a gente adoece mentalmente, o corpo sente, sim. E quando a mãe adoece, você pensa na mãe como a cuidadora principal da família. Exato. Quando essa mulher adoece, a família toda é afetada. Né? Por isso que a Sângida falou, salva vidas da mãe e dos bebês também e dos filhos, porque uma mãe que não está bem mentalmente, ela não consegue dar o melhor cuidado para os filhos dela. Né? Cuidar de quem cuida, né? Exatamente. E sobre essa questão da romantização da maternidade, sim, acho que a maternidade ainda é romantizada, né? Inclusive, no Dia das Mães, a gente vê muito slogan, né? Mãe guerreira, né? Mãe sinônimo de dedicação, né? Então, espera-se dessa mulher guerreira, que se ela é guerreira, ela tem que dar conta de tudo. Então, né? Nem sempre. A gente também tem um momento que a gente chora, que a gente se desespera. Nós temos os nossos momentos de fraqueza. Eu com mais propriedade ainda, porque eu sou uma mãe triplicada. Eu tenho 2 autistas. Então, não é fácil. Eu já ia falar, ainda tem essa questão, você foi citando a questão de mãe solo, ou a mãe que tá só mesmo casada, e tem as mães atípicas que estão nesse meio também. Muito, Sim. muito. Então, eu falei assim, demanda muito emocionalmente. E também concordo com vocês duas, a maternidade é muito romantizada, como se você ser mãe, você fosse ser realizada, fosse tudo lindo, cor-de-rosa, se a menina, seu mundo é só laço, se a menina é só futebol, é a coisa mais linda do mundo. Só pode ser isso, a gente sabe que pode ser isso, em partes é isso, mas não só.
Isso. E aí o que é não só isso pesa bastante, né? É a maioria dos dias, a correria, a rotina, as obrigações são extremamente cansativas e faz esses dias perderem a cor. Faz esse mundo cor-de-rosa que a gente acreditou que fosse, perder a cor, mudar de cor, ficar cinza. Então faz todo sentido com a campanha, porque nem todo dia é colorido, nem todo dia é rosa, nem todo dia é azul. E isso cansa emocionalmente e aí acaba depois nosso corpo. Muitas vezes, na verdade, a gente só para porque nosso corpo parou, sendo que nossa Isso. mente já tá adoecida há muito tempo. Então o corpo envia sinais, fala assim, não, ela não vai parar, então bora colocar uma dorzinha aqui, a ansiedade vai se expor de outra forma, que aí ela vai conseguir parar. Então, a romantização atrapalha muito. Exatamente, E- exatamente assim. E muitas vezes essa mulher que ela já tá adoecida, ela tá sobrecarregada por conta dessa rotina, né? De dar conta de tudo, né? E às vezes quando essa mulher ainda consegue parar para tirar um tempo para ela, para fazer alguma coisa por ela, ela ainda é julgada pelos outros. Exatamente. Que, como é que ela tá ali, por exemplo, vai todo dia pra academia, quem fica com os filhos? Tá saindo com as amigas e os filhos estão com quem? Então essa mulher, às vezes, quando ela consegue encontrar uma brecha pra ela ainda é julgada pelos outros. Exatamente, porque hoje em dia eu já fui julgada, né? Eu tenho minha vida de mãe atípica, só contando um exemplo, eu gosto de me usar porque eu não quero citar nomes de ninguém, o meu eu Sim. fico mais à vontade para falar. Então, eu já fui julgada, eu sou mãe atípica, teve um tempo que foi preciso parar, me dedicar só aos meus filhos, né? Não trabalhava, não saía, não nada de nada. Então, hoje eu estou me dando oportunidades, né? Oportunidades. Hoje eu estou trabalhando, hoje eu me divirto, eu saio com amigas e às vezes quando a gente posta nos stories, nas redes sociais, a pessoa vem e fala: "Ai, fulana, tá em tal lugar". Aí eu falo: "Por quê? Não pode? Eu também mereço". Né? Claro. Eu também tenho o meu momento. E graças às psicólogas que fazem a gente enxergar uma saída. E viva vocês que estão aí nos orientando, salvando vidas, porque assim, fazem uma diferença tremenda. Acredite, esse suporte que vocês, que a profissão de vocês exerce na vida de alguém, faz uma diferença tremenda. E eu jamais vou esquecer 2 psicólogos meus e que acompanharam os meus filhos e que de praxe me atenderam, que fizeram uma tremenda diferença. Eu sou grata, não vou esquecer nunca, jamais. E tenho amor por todos vocês. Que bom, obrigada. Que bom esse relato, né? Eu sei a importância. Para evidenciar a importância de a gente se cuidar, não só a importância dos Exato. profissionais, mas das escolhas que você fez, porque o psicólogo sozinho ele não consegue trabalhar, né? Então em conjunto, é uma dupla, ele e o paciente. E as escolhas que o paciente faz, a decisão do paciente em aderir ao tratamento, em fazer o que precisa ser feito é fundamental. E algo que tu trouxe sobre se priorizar, sobre se colocar um pouco em primeiro lugar, é algo da romantização que atrapalha, né? Porque assim, quando a gente vê uma mãe muito arrumada ou com um corpo muito bonito, as pessoas já julgam como se ela não fosse uma boa mãe. Isso. Porque a figura materna parece aquela descuidada, que se anula com coque na cabeça, roupas feias, largas, mal, assim, sem estar arrumada. Então, tu vê com a unha desse tamanho. Meu Deus, tu é mãe de uma bebê com a unha desse tamanho, né? Então, assim, esse cabelo o tempo todo impecável. Então, tudo isso vai anulando a gente vai se sentindo, meu Deus, será que eu sou realmente uma boa mãe? Porque você começa a se questionar. Então, a boa mãe não pode usar maquiagem, como é que tu tem tempo de se maquiar, de se arrumar, de sair? Então, o que a gente prega diante da saúde mental materna é que pra você ser uma boa mãe, você precisa estar bem. Isso. E aí, o que te faz bem? É sair com as amigas? Então, saia. É ir pra academia? Então vá. É malhar, é comprar roupa, é se cuidar, é cuidar da sua estética? Então vá. Trabalhar Porque você fora. precisa trabalhar fora, se sentir, né, que tá contribuindo socialmente com alguma coisa, então faça. Porque há pesquisas, né, é cientificamente comprovado, que aí essas mulheres que se priorizam, que fazem algo por elas estão mais atentas às necessidades da criança. Porque assim, quando a gente tá cansada, esgotada, exausta, a gente dá comida e dá banho. É o que a gente consegue fazer. A gente não interage com a criança, a gente não consegue dar todo o amor e atenção que essa criança precisa, porque a criança demanda muito mais que alimentação e higiene. E aí essa mãe cansada, esgotada, é isso que ela consegue fazer, porque ela precisa chorar, porque ela precisa resolver as coisas, porque ela precisa limpar a casa, tudo isso. Então, quando você está satisfeita emocionalmente, quando você está abastecida dessas coisas que te satisfazem,
você chega em casa, pode observar, a gente chega em casa com mais amor. Exato. A gente chega em casa mais Porque feliz. você tá satisfeita. Né? A gente consegue brincar, sentar no tapete, brincar, vamos pintar. A gente tem mais paciência. Exatamente. Para todas aquelas questões para adular, para tomar banho, para comer, para tudo isso. Então, quando eu estou feliz e satisfeita emocionalmente, eu sou uma mãe melhor. É aquela coisa, você não consegue dar pro outro aquilo que você não tem, né? Se você Isso, não tá bem, exatamente. como é que você vai cuidar do outro, né? A gente fala muito a questão do avião, da máscara do oxigênio, né? Você coloca primeiro em você, pra depois colocar quem tá do lado. Exato. E na maternidade é isso, a gente tem que colocar a máscara primeiro na gente, porque daí você vai conseguir colocar no seu filho, em quem precisa do seu cuidado, né? Se você não se cuida, se você não faz algo por você, como é que você vai dar o melhor por ele, né? Exatamente. Eu costumo dizer assim, quando eu participo de rodas de conversas, até para as minhas pacientes, né? Que esse autocuidado, esse momento da mãe olhar para ela e perceber que não tá bem, que precisa se cuidar, buscar terapia, ou qualquer outra coisa que faça bem para ela, não é só por ela. É por ela e pelos filhos dela, porque os nossos filhos merecem a nossa melhor versão. Exatamente. E se a gente não estiver bem, é como você bem falou, como é que a gente vai passar essa atenção, esse carinho, esse cuidado, se você mesma não tá bem? Porque às vezes a gente sabe, às vezes a mãe de bebê, né, requer muito tempo e realmente ela tem aquele tempo para ela. É tanto que temos 6 meses de licença maternidade. Aquele tempo requer mesmo a tua dedicação integral ali, porque a mãe está amamentando, né? E também assim, as mães atípicas, muitas param, porque quando ela está preparada para receber um filho normal, dito Sim. normal, e quando ele vem, que depois você descobre, né, que ele é diagnosticado, seja com TEA, seja com outra deficiência, você vai ali, entra em choque, depois você se regula novamente para agir. Como é que eu vou fazer? Bom, primeiro eu vou ter que ir atrás de atendimento, isso e aquilo, e são as preocupações da maioria. E vai e vive ali aquela rotina, muitas se entregam, param de trabalhar, se dedicam ali só no cuidar. Então ela parou aquele tempo ali e é quando a gente é atendido com os filhos, com a mãe, que o psicólogo chega e fala, você tem que ter teu momento. E a gente relata, né? Ai, tá muito cansativo. Nossa, o fardo tá pesado, não tá fácil, tá um período bem difícil, a criança tá dando trabalho demais. A gente chora, se descabela ali aquele momento. E muitas vezes dessas mães com necessidades financeiras. Fora essa preocupação também, a necessidade financeira. Já não basta você ter todo aquele trabalho, né? Aquele trabalho bem cansativo. Você vai sobrevivendo mesmo na base do amor que a gente ama mais que a nossa própria vida. E aí, para aquele tempo, além de ter trabalho, passar dificuldades financeiras. E uma coisa que satisfaz a mãe, quando ela volta a trabalhar, que ela pode propiciar tanto para ela quanto para os filhos, né? Aquilo que falta, dá mais conforto, alimentação melhor. E isso é muito gratificante. Sim. Muito, dá uma sensação de prazer enorme. Com certeza. E quais são os principais desafios emocionais enfrentados pelas mulheres durante a gestação? Durante a gestação também envolve essa questão da romantização, como se a gestação fosse perfeita, você tem que se achar bonita, esse bebê foi planejado, então aceita, né? Então tudo isso é a dificuldade em ela já começar a entender, adentrar o mundo da maternidade, aí lidando dando as caras, né, com esses problemas, que muitas vezes pelas alterações de hormônio, então você não vai estar satisfeita com o que você está vendo no seu corpo, os conflitos conjugais, porque você já tem limitações físicas, né, também de enjoos, cheiro, paladar, gosto, então tudo isso já vai dificultando alguns conflitos que envolvem ali o meio em que você vive. E aí tem as questões de saúde, nem toda gestação é saudável e essa mulher ela precisa ter limitações físicas, tomar medicação e as expectativas, então ela está numa preocupação muito grande. Tem essa questão do bebê, que é o esperado, que é o desejado, e aí muitas vezes ao longo da gestação, do acompanhamento pré-natal, ela se depara com alguns problemas que ela vai ter lá na frente, às vezes está ali evidente na ultrassom já que ela vai ter alguma questão para resolver com o bebê ou com ela.
Então, ali na porta de entrada, na gestação, já existe todas essas mudanças. E como a gravidez ela é dividida por trimestre, então cada trimestre tem a sua demanda. O primeiro trimestre, que é o início, é muito a ansiedade. Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu fiz a escolha certa de engravidar? Ambivalência, né? A ambivalência é um ódio, um amor e ódio. A ambivalência faz parte da maternidade, né? Um amor e ódio pela mesma situação. Exato. Então, assim, ali no primeiro trimestre, como você não sente o bebê mexer, você não caiu a fichinha de que você tá grávida, mas tem os enjoos, tem as limitações, tem exames, vacina. Tudo isso já é uma questão emocional que demanda muito. Aí naquele momento, normalmente, quando a mulher recebe o positivo, né? É uma mistura de felicidade porque tá grávida, ao mesmo tempo medo, arrependimento também, né? Será que eu queria mesmo? Será que eu deveria, né? Essa relação muitas vezes já começa a mudar daí desse positivo, se não foi uma gravidez planejada, né? E aí tem o segundo trimestre que ele vem com também essa ansiedade, mas é onde a mulher já entendeu que tá grávida porque a barriga já apareceu, o bebê já mexe. Socialmente as pessoas já conseguem ver que ela está grávida. E às vezes tem limitações, ela não gosta de tantas limitações. Então, às vezes as pessoas, não, tu não pode fazer porque tu tá grávida. E ela vai sendo anulada. Gente, mas eu tô grávida, eu posso malhar, eu posso carregar essa sacola, eu consigo trabalhar. E aí, às vezes, que é uma forma de cuidado, mas acaba anulando essa mulher e ela já vai sentindo, tendo esses problemas aí dentro da gestação. E às vezes também a própria... eu tava, inclusive, ontem conversando com uma paciente, assim, que às vezes as pessoas tratam grávida como se fosse domínio público, né? Todo mundo vê, é uma pessoa estranha, vai, quer pegar, quer perguntar, quer dar palpite. E às vezes isso já era um incômodo pra gestante, né? Às vezes ela tá ali grávida, mas ela quer ter a privacidade dela, ela não quer ter que ficar se expondo, respondendo perguntas de pessoas estranhas que acham que pode perguntar, passar a mão, pegar. O que eu já ouvi muito na época que eu estava grávida, de gravidez de alto risco, e tinha gente... Aí você não pode fazer um monte de coisa porque realmente é uma gravidez de alto risco. Sim. Nenhuma gravidez é igual. Vai muito de pessoa para pessoa. Tem gente que tem a gravidez super saudável, pode fazer de um tudo, e outras pessoas não. São aquelas gravidez de alto risco, né? Que é recomendado a pessoa não fazer um monte de coisa, repouso, umas até repouso total. Aí tem gente que chega e fala assim, nossa, mas gravidez não é doença. E aí a mulher que ouve um negócio desse, sabendo a situação que ela tá, gente, isso é muito desconfortável ouvir. Eu já ouvi isso inúmeras vezes, porque eu tinha problema, né? Incompetência de colo. Se eu não segurasse através da medicação, que foi o Trogeston e Dactil-OB, mais ou menos isso. Se eu não tomasse isso, não segurava. E se o medicamento não segurasse, tinha que fazer a cerclagem. E graças a Deus a medicação segurou. Então as recomendações eram uma boa alimentação, não passar estresse, que é meio difícil, e não levantar peso. Realmente isso aí não podia levantar peso. O máximo de repouso possível que eu pudesse fazer, estava fazendo para poder trazer meu bebê ao mundo sem nenhum problema a mais, né? Então, esse outro lado também, né? Às vezes até numa gestação de risco habitual, que é uma gestação normal, né? No primeiro trimestre ali a mulher tem muita indisposição, sente muito sono. Nossa. Às vezes ela não consegue, não consegue continuar fazendo as coisas, né? Do dia a dia com a mesma disposição. Aí chega alguém, gravidez não é doença, tá com frescura. Né? Então, assim, isso é um incômodo também que afeta psicologicamente essa mulher, né? Exato. Já está ali numa situação bem delicada, né? Onde a mulher, ela fica, assim, mais frágil, de certo modo, né? Sim. Naquela delicadeza, porque ela está gerando uma vida dentro dela. O nosso corpo e o psicológico, ele já vai se moldando para isso, né? E como é que vocês diferenciam o cansaço normal da maternidade e de sinais de sofrimento psicológico? Então, assim, primeiro é preciso um olhar bem cuidadoso para isso, porque a maternidade, como você falou, tem o cansaço normal, né? Principalmente quando a gente vê ali uma mãe que tá com um bebê pequeno, né? Uma mãe atípica, que são situações em que o cansaço normalmente ele é muito grande. E aí a gente vai procurando os sinais, né? Normalmente uma mulher que ela tá já com um processo de adoecimento, uma depressão, ela é uma mulher que ela às vezes não vai